Toda vez que uma grande série termina, sempre vão ter as pessoas já prontas ali pra odiar o final, sendo ele bom ou sendo ele ruim. Mas será que o final de Stranger Things foi realmente ruim? Ou a gente que tem uma certa dificuldade em aceitar que as coisas não acontecem da nossa maneira? Lembrando que tem conteúdo toda semana, então se inscreve no canal, deixa o like. E vamos pro vídeo. E sim, Stranger Things foi uma série que acompanhou a maioria dessa nova geração agora, né? Porque eu lembro que quando lançou em 2016, eu tinha 20 para 21 anos. E agora eu tô com 29 para 30. Então, assim, realmente foi uma série que viveu comigo a minha fase jovem adulto, né? Fase onde eu tava me descobrindo, onde eu tava aprendendo a viver. E sim, eu acho que rolou um pouco essa coisa de demorar pra cair a ficha que acabou, que a gente não vai mais acompanhar aqueles personagens e que sim, às vezes o caminho que os personagens seguem não é o caminho que a gente imaginou, gente, faz parte. Eu vi muita gente no Réveillon, eu não assisti no Réveillon, assisti no dia um só, mas muita gente passou o Réveillon e se frustrou. Eu vi muitos comentários falando, ai, porque o final foi ruim, ai, porque faltou isso, ai, porque faltou aquilo. Será que faltou mesmo? Será que realmente faltou alguma coisa? Ou será que a gente que criou expectativa demais, quando na verdade ninguém falou que ia ser desse jeito. Ninguém falou que ia ser assim, que ia ser assado, que tal personagem ia ter mais tempo de tela, que ia ter que resolver tudo pro último episódio. Ai, porque não foi satisfatório? Porque será mesmo que não foi? Ou será que a gente tá criando motivo pra não se despedir da série? Pra ter mais, pra ter uma outra continuação? Por que que a gente quer tantas respostas de tudo? Tem mesmo necessidade de tudo ser respondido? Eu vi muita gente falando, ah, mas teve muitos espaços em brancos aqui, muitas coisas ficaram em aberto. Sim, eu entendi que muitas coisas ficaram em aberto. Mas essas coisas em aberto iam mudar o rumo do final? Não, então pra que você tá perguntando tanto? Acho que também, além desse final, vem a nossa dificuldade de aceitar que algumas coisas têm fim e que não precisa ser um fim do jeito que a gente quis, né? Como o próprio Mike deixa as pessoas. Mas vai ser assim, vai ser simples assim, porque às vezes as coisas se resolvem assim. Às vezes a gente não precisa de um grande finale para concluir o que a gente precisa falar. Todo mundo entendeu o final de todo mundo. Não precisava de uma grande batalha, de grandes mortes, para entender que o rumo de cada um era aquilo ali que tinha que ser seguido. Muita gente falando sobre isso. Ai, mas é porque eu faria isso. Quando a série é muito grande, né? Uma série de fantasia muito grande, que envolve muitas coisas, muita gente cria muita expectativa em relação ao final, que na verdade só existia na sua cabeça. Às vezes aquele grande finale que você tanto sonhou, que você tanto buscava para se sentir daquele jeito, na verdade só existia na sua cabeça. Às vezes os irmãos Duffers nunca tiveram uma premissa, porque eles fizeram um caminho tão grandioso, uma série tão grande, que o importante não é o final. O importante é o que ele fez durante toda a trajetória. A Stranger Things é a maior série assistida de todos os tempos. Isso já é um grande. Como iria terminar? Se ia terminar bem, se não ia terminar, já não fazia mais diferença. O importante não era o final, o importante é o que a gente conseguiu entender com os personagens, a trajetória de cada personagem, a vivência de cada personagem. Acho que tem muita gente esquecendo que não precisava ter um grande finale para se tornar a maior série, a melhor série já assistida. Não, ela colocou várias e várias coisas que ao longo daquela série a gente já entendia que funcionava. Não iria agradar nada e nem ninguém de nenhuma maneira. Porque se tivesse um final feliz, se todos os personagens estivessem ali, se a Eleven não tivesse se sacrificado, seria, ai, tá muito forçado. Ai, mas Stranger Things não mediu. Se tem um final triste, nossa, que desnecessário matar ela. Pra que matar ela? Sabe, se tivesse tudo ali, ai, que roteiro preguiçoso, assim, nunca ia agradar a todo mundo, porque todo mundo pensa de maneiras diferentes, todo mundo já criou o seu próprio final, todo mundo criou uma expectativa que, na verdade, eram só suas. Eram as suas expectativas ali na televisão, com a história que já estava pronta do início ao final. Os irmãos Duffy já tinham todas as temporadas prontas. Então, assim, não foi, ai, que roteiro preguiçoso. Não, gente, foi. É isso que a gente tem pra entregar. E é sobre o que você vai entender sobre aquilo ali. Então, eu vi muita gente criticando sem entender. Quando, na verdade, a fantasia ali já estava pronta. A fantasia ali, você criou aquele final. Você colocou expectativa onde não tinha. Assim, na real, não iria agradar todo mundo, porque o final depende do que você quer sentir. Às vezes você tá feliz e aquele final ali foi agridoce pra você. Às vezes você tá triste e você quer que uma tragédia aconteça.
pra mim, na minha real opinião, foi um final agridoce, super satisfatório. Eu vi uma amiga mesmo comentando comigo, mas é porque a Vicky sumiu, é porque não sei o quê. Gente, isso não agrega em nada na história. Não faz diferença contar o que a Vicky tá fazendo. Ela não é a personagem principal. Eu entendo, ela fazia parte, ela era uma personagem de composição. Ah, mas os pais do Derek estão até agora no celeiro. Não importa, não faz diferença. Ai, porque a Max ficou 2 anos e voltou e se formou. Gente, é isso que vocês estão preocupados mesmo? É isso, sério mesmo, vocês estão arrumando motivo pra brigar sobre uma coisa que não tem necessidade. Vocês estão com o tempo mesmo, né? Eu acho que as pessoas esqueceram que Stranger Things nunca foi sobre os monstros. Sempre foi sobre a construção de cada personagem. Se você pega a Nancy, né, como ela era na primeira temporada e como ela ficou a badass da última temporada. Você pega o Will, a construção do personagem, o Dustin, todas as injustiças, o bullying que ele sofria, o Lucas, a Max, né, cada um com sua construção, a própria Eleven, o Hopper, a Joyce. Todo mundo teve uma construção silenciosa do personagem. Não era sobre o que o Demogorgon fazia, sobre o que o Vecna fazia, sobre nada. Era sobre a construção da amizade deles, como eles sofreram com o afastamento de cada personagem ali. Então, a série tinha de fundo aquela trama principal, obviamente, mas nunca foi necessariamente sobre isso, sobre, não, era sobre o que eles faziam com as relações interpessoais ali, como eles agregavam, principalmente a quarta temporada, né? Eles precisavam se unir, ser amigos um do outro. Então, assim, nunca foi necessariamente sobre os monstros em si. Eu acho que se você assiste da primeira até a última temporada, você vai entender quanto cada personagem cresceu, quanto eles evoluíram como pessoa, né? Como cada um aprendeu a lidar com o seu luto de uma forma diferente. Você vê o Dusty nas primeiras temporadas, ele era o solzinho do grupo, a pessoa que fazia as piadas, e na última temporada ele tá vivendo o próprio luto. Cada um passou por um próprio luto em cada temporada. Então eu acho que negar que Stranger Things seja sobre isso, sobre perder a inocência, sobre crescer, sobre o valor da amizade. Talvez eu acho que vocês estão assistindo de uma outra perspectiva. Eu vi muita gente criticando sobre isso. Nunca foi sobre guerra, nunca foi sobre uma batalha final. Sempre foi sobre sacrifício, sobre amizade, sobre pensar no outro. Então eu acho que talvez vocês estejam assistindo da perspectiva. Sim, a gente precisa falar sobre os haters de plantão. A gente precisa falar como as séries hoje são extremamente voltadas para a internet. É muito ruim falar isso, mas todas as séries que são produzidas, elas são pensando em como vai virar no Reels, como vai virar no TikTok, como os edits vão funcionar, o que as pessoas vão pensar, como o público vai reagir a certas coisas. Então, assim, não se faz mais séries como faziam novelas antes, tipo, para certos públicos. Não, a gente quer lançar porque a gente sabe que a internet domina, é a dominância no momento. Então, e sempre vai ter haters, sempre vai ter aquela pessoa. Tem um canal mesmo no YouTube que eles criticam todos os vilões e eu acho muito engraçado, porque nada tá bom, nada tá suficiente, nada agrega, nada. Minha gente, e vocês querem assistir o quê, gente? Então, assim, é uma necessidade de falar mal, porque sabe que dá engajamento. É uma necessidade de criticar, porque eu preciso criticar, porque não tá. Eu acho que quando a gente começa a criticar demais, a gente tem que avaliar o que a gente tá esperando a expectativa que a gente tá colocando numa coisa que nem é nossa, gente, é um entretenimento. Aí vai gerando views, vai gerando engajamento. Ai, não, porque quando se eu colocar aqui no título final horroroso de Stranger Things e não sei o que. Eu lembro que na época que Game of Thrones acabou, 2017, eu acho, foi uma massa. E sim, Game of Thrones foi bem ruim. Não, não vamos comparar com Stranger Things, não. Foi bem ruim mesmo. Mas, eu lembro que na época tiveram vários vídeos de live detonando, porque sabe que às vezes a pessoa nem de fato tá sentindo aquele ódio todo pelo final. Mas ela sabe que aquilo ali vai gerar views, que vai gerar comentário, que vai gerar isso, que vai gerar aquilo. E fica uma massa odiando a série. Na verdade, nem foi isso tudo, nem precisava desse ódio gratuito. Eu acho que às vezes esse ódio todo, esse comentário, esses engajamentos, tudo ao contrário, essa coisa negativa em relação ao final de Stranger Things, nem seja sobre o final da série em si. Seja sobre a expectativa que a gente criou, porque a gente queria sentir determinada coisa, que na verdade os produtores nunca prometeram isso. A série nunca foi sobre o Demogorgon, sobre o Vecna, sobre isso, sobre aquilo, não. Sempre foi sobre aquele grupo que jogava Dungeons and Dragons, sobre aquela galera ali que ia fazer, e todo mundo continuou. Eu gosto como o final, né,
deixa em aberto, porque é um jogo de interpretação e de leitura. Nunca foi sobre os monstros, é sobre como eles jogavam, como eles se construíram. Então, eu acho que às vezes você tá criticando demais porque você tá sentindo que você queria demais. Então, eu acho que não é sobre a série. E também sobre essa dificuldade que a gente tem de desapegar. Ai, não, mas vai ter um filme. Ah, mas seria bom se eles fizessem isso. Não, gente, encerrou. A gente tem que aprender a lidar com os finais. Acabou a série, tá tudo bem, todo mundo vai seguir em frente. Eu vi muita gente falando, ai, mas poderiam fazer uma série derivada. Isso aqui tá bom, a gente já sabe a história, a gente já contou, a gente já assistiu 5 temporadas. Tá ótimo. Vamos aprender a lidar com esse final. E vamos seguir em frente. E muita gente não entendeu a proposta do último bloco ali, né? Que era ele jogando Dungeons Dragons no porão do Mike, que foi a última vez que eles jogaram. E o Mike fala sobre Eleven, né? E ele fala que a maga armou um plano com a irmã e que ela foi para o outro lugar porque ela não quer teria paz aquilo ali. Eu, na minha perspectiva, eu acredito que sim. A Eleven foi de base, ela se sacrificou por todo mundo ali. Mas é, eu entendo que o Mike usou aquilo como conforto pra ele, porque ele não conseguia aceitar o fim do relacionamento. Não só o fim do relacionamento, né, no geral, ele não conseguia aceitar que ela não estava mais ali. Então ele criou aquela cena de conforto na cabeça dele. Por quê? Poucas pessoas entenderam, mas aquilo era a forma dele de lidar com o luto. Era a forma dele de dizer que ele vai seguir em frente, porque ele entende que agora ela tá em paz. E eu acho que pouca gente captou isso, né? Muita gente, ai, não, mas essa é uma teoria. Não é uma teoria. Isso é uma coisa que o Mike criou. A Eleven não tá lá naquelas negócios na Islândia lá andando. Ela não tá. Ela se sacrificou porque sim, a história começou com ela e a história terminou com ela. E nunca foi sobre a Eleven. Era sobre como o grupo se comportava sobre aquilo ali, né? Então, assim, eu gosto de como eles deixaram mais uma vez a história sobre o grupo ser importante. Eu acho que a Eleven, ela era um ponto ali, mas ela não era a chave que prendia todo mundo. Eu gostei como o Hopper lidou com o luto de uma maneira muito madura e muito consciente, porque é aquela coisa, a gente tem que seguir em frente, independente, e se a gente prolongar o luto é pior. Então, assim, eu gostei como caminhou para aquilo ali dar certo, como caminhou para tudo ser concluído daquela maneira. E eu acho que se você não entendeu o final, eu recomendo que você assista novamente para entender. Ah, mas é porque não teve uma batalha épica com o Vecna. Gente, a série nunca foi sobre o Vecna. A história nunca foi sobre redimir o vilão. A história nunca foi sobre contar os motivos por que ele é vilão. Ele é ruim porque ele é ruim e ele tem que ser derrotado. E ele foi derrotado. E tá ótimo. O que vocês querem mais? Faz uma série derivada do Vecna, porra, e conta a história dele. Não era sobre o Vecna. Nunca foi sobre o Vecna. Nunca foi. Sempre foi sobre luto, sobre perda, sobre amizade, sobre reconstrução. E é isso, minha gente, pelo amor. Então, não, eu não acho que foi um final ruim. Eu não acho que a série precisa ser refeita, que precisa apagar e fingir que nunca existiu. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar as expectativas quando não são sobre nós. E nem todo final precisa ser explosivo, terminar em guerra, em morte, em tragédia. Eu acho que alguns finais só precisam ser felizes e satisfatórios. Eu acho que tudo ali terminou da maneira correta. Eu acho que todos os personagens tiveram o final que precisavam pra fechar aquele ciclo ali. Eu gostei muito de como a Nancy lidou com a forma dela de entender que ela precisava estar sozinha, que ela precisava fazer faculdade em outro lugar, que ela precisava viver outra coisa. Isso nunca foi sobre o Steve ou sobre o Jonathan. Eu gosto como colocaram ela como uma pessoa que precisa se encontrar, que ela não quer mais viver a mesma vida que a mãe dela, né? Como o Steve tá se encontrando em outras coisas. Eu gosto do Jonathan, a Robin, né? Então, assim, cada um foi ver sua vida, cada um teve o seu fechamento. Não era sobre alguém morrer, sobre alguém. Não. Eu acho que foi o que deveria ter sido. Eu acho que às vezes os finais eles são assim. Eles são agridoce porque eles não vão agradar todo mundo, mas eles vão concluir o que o personagem precisa. E eu acho que toda a história ali foi concluída, na minha opinião. Eu sei que vai ter gente que não vai concordar com isso, tem gente que vai falar que precisava de uma super guerra e tal, tal, tal. Ok, tá tudo bem. Isso é o que você quer, o que você criou da sua expectativa, mas isso não quer dizer que o final feito foi ruim, porque não agradou o que você queria, né? Eu acho que essa é a dificuldade que a maioria das pessoas estão tendo, de entender que não foi o que eu queria, então foi ruim. Não, não foi bom porque não supriu as suas expectativas, mas supriu as outras expectativas. Enfim,
É sobre isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu like, né? Comenta aí o que você quiser. A gente volta semana que vem com mais um vídeo polêmico, mais opiniões pra gente desfrutar aqui. E é isso, meus amigos. Feliz 2026 pra vocês e até semana que vem.